Evangelho de João, capítulo de número 8. Amém. Vocês acharam? Amém. Versículo de número 44. 44. Glória a Deus. Está escrito: vós pertenceis a vosso pai o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. Não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. E quando profere a mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e é o pai da mentira. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, por estarmos aqui na tua casa hoje. Nós te bendizemos pelo teu cuidado e pelo teu favor nas nossas vidas. Oramos para que o Espírito do Senhor possa falar ao nosso coração. Amém? Coloca a sua mão no seu peito assim. Pai, nós clamamos para que o Espírito Santo venha ministrar o nosso coração nessa noite. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Traz a revelação da tua palavra, a revelação da tua vontade. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a ti, bendizemos a ti, exaltamos a ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós repreendemos tudo aquilo que tenta tirar a nossa atenção, que tenta roubar a nossa paz, tudo aquilo que tenta tirar o nosso olhar do Senhor e da sua palavra, Senhor. Jesus disse na parábola do semeador que a semente que caiu à beira do caminho, as aves dos céus comeram, roubaram. Nós repreendemos todo espírito maligno que vem para tentar roubar a tua palavra do nosso coração, Senhor. Nós repreendemos também, ó Deus, os espinhos que vêm para tentar sufocar a tua palavra, o coração endurecido onde a palavra não consegue criar raiz. E nós oramos para que nessa noite o nosso coração seja como uma boa terra, onde a semente cai e produz a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar. Amém. O tema da minha mensagem nessa noite é que eu fiquei devendo há um tempo, as 4 mentiras que o diabo quer contar para você. Amém? Amém? Irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Todo pecado começa com o engano e começa com a mentira. É difícil o pecado que não começa com mentira e não começa com engano. A Bíblia diz, o livro de Efésios, capítulo número 6, que nós devemos lutar contra as astutas ciladas do diabo, porque ele é astuto. Ele é o quê? Astuto. Ele é astuto. E a Bíblia diz que ele é mentiroso e ele é o pai o quê? Da mentira. A primeira mentira contada na terra não foi contada pelo homem, foi contada pelo diabo. A única mentira dita no céu não foi dita por Deus nem por anjos comum, mas por um querubim, e foi o próprio diabo. Quando ele disse: eu subirei, me assentarei acima das estrelas de Deus, e ali vou colocar o meu trono. Sabe, Jesus está dizendo isso, que ele é o pai da mentira. Agora preste atenção. Quando Jesus vai falar de si próprio, em João capítulo 14, no verso 6, Jesus se denomina dizendo: eu sou caminho e o que? Verdade. Ele diz: o diabo é o pai da mentira, mas eu sou o que? Verdade. Jesus, ele é o que? Verdade. Verdade. É tão interessante que a mentira, ela aparentemente resolve o problema, mas quando você conta uma mentira, você resolve um problema e cria um problema o quê? Maior. Cria um problema maior. Porque uma mentira, ela precisa de uma outra mentira para se sustentar.
Eu ouvi alguém dizendo que para você sustentar uma mentira, você precisa contar outras 30 mentiras para sustentar uma. Agora, a verdade, ela é única. A mentira muda de versão. Geralmente nos interrogatórios policiais, um policial fica conversando e o outro fica observando. E ele te pergunta, e daqui a pouco ele fala, não, é isso mesmo. Daqui a pouco vem outro policial e te faz as mesmas perguntas. Quando você responde, daqui a pouco ele espera 1 a 2 horas e vem e pergunta a mesma coisa. Porque a verdade ela é uma só, mas a mentira ela tem várias faces. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer em alguns textos de Provérbios capítulo 12, no verso de número 22, a Bíblia vai falar algumas coisas a respeito da mentira. Provérbios 12, 22 diz, os lábios dos mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas o que pratica a verdade é o seu deleite. A Bíblia diz que o lábio mentiroso, a boca mentirosa, ela é abominável a Deus. Ela é abominável a Deus. Existem pessoas que não conseguem falar a verdade. Existem pessoas que elas têm que mentir para tudo. Elas têm que mentir para tudo. A Bíblia diz que os lábios do mentiroso, a boca do mentiroso, ela é abominável diante do Senhor. O livro de 1 Reis, capítulo 22, do verso 22, a Bíblia diz que Deus pergunta para os demônios que estavam ali, para os anjos, como hei de enganar o rei? E a Bíblia diz que um espírito se levanta e fala, eu serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. 1 Reis 22, 22. Ele diz, eu vou ser um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Eu acredito que tem pessoas que têm um espírito de mentira. Estelionatários, falsos profetas. Quantas pessoas que eles sabem mentir tão bem, que você acredita na mentira dele, e que ele também acredita na mentira que ele está contando. Irmãos, imagina um estelionatário, que tem vários nomes. Um dia um amigo meu encontrou uma pessoa no centro da cidade, e ele conversando com ela, e aquela pessoa estava conversando com uma mulher bem bonita, e aí a mulher falou com ele assim, ô Sérgio, depois a gente conversa. Ele olhou para assim, peraí, você não chama Sérgio não? Eu te conheci como Valdir a vida inteira. Aí deu aquele silêncio, porque o mentiroso, ele tem a boca mentirosa, ele tem prazer em falar mentira, ele gosta de falar mentira, é um espírito que fica na vida dele, e ele ama a mentira. Agora, quando a Bíblia diz, no livro de Isaías, no capítulo 28, no verso número 15, Isaías 28, no verso de número 15, eu gostaria que você marcasse esse versículo na sua Bíblia. Lá está escrito, dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos um acordo, e quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, pois pusemos a mentira como nosso refúgio. Olha para mim, quando você faz da mentira o seu refúgio, você está fazendo um acordo com a morte e com o inferno. A Bíblia diz que quando você põe a mentira como seu refúgio, você está fazendo um acordo com a morte e também com o inferno. Quando você fala a verdade, você está chamando Deus para essa situação. Quando você fala mentira, você está chamando o diabo para essa situação, porque ele é o pai da mentira e ele também é o pai de todos os mentirosos. Nós muitas vezes contamos mentira para os outros, mas muitas vezes contamos mentira para nós mesmos. A Bíblia diz que aquele que cuida, aquele que acha que é alguma coisa e não é, engana a si próprio. Muitas vezes mentimos para nós mesmos, acreditamos em coisas que não são verdades, deixamos aquilo entrar na nossa mente. Mas nessa noite, no lugar do espírito da mentira, Deus quer trazer ao nosso coração o espírito da verdade. Deus quer te libertar de toda mentira e de todo engano.
Sabe, Deus quer nos libertar da mentira. Deixa eu falar algo para vocês. A verdade, ela fere, ela machuca, mas ela sara, ela transforma, ela liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela te liberta, a verdade te transforma. Mas a mentira, ela parece que está resolvendo o seu problema, mas ela está só te prendendo a cada vez mais. Quando você põe a mentira como sua cobertura e como seu refúgio, você está fazendo aliança com a morte e com o inferno. Tudo começa com a mentira. Onde você estava? Não, eu larguei o serviço mais tarde. Com quem que você vai encontrar? Vou encontrar com as minhas amigas. Não é assim? O que é isso no seu bolso? Não é nada não. Com quem que você está conversando nas redes sociais aí de madrugada? Não, é um colega de trabalho. Quando você sabe que não é verdade. Quando você sabe que não é verdade. Muitas vezes mentimos a nossa vida espiritual. Sabe, queremos demonstrar para as pessoas que somos aquilo que realmente nós não somos. Em vez de procurarmos ajuda, fingimos que estamos bem. Cobrimos os nossos pecados com folhas de figueira, viemos para a igreja, subimos no altar, e o que Deus muitas vezes quer não é que você saia da igreja, é que você fale: Senhor, tem misericórdia da minha vida. É que você diga: Senhor, como Davi disse, eu pequei contra ti, somente pequei, e olha, o Senhor é justo se o Senhor julgar, mas eu quero a sua misericórdia, a sua bondade sobre a minha vida, porque a verdade, ela produz libertação. Nós precisamos aprender a amar a verdade, e precisamos aprender a falar a verdade. O apóstolo Paulo, quando escreve da nova vida cristã em Efésios, capítulo de número 5, Paulo vai dizer algo assim muito interessante. Efésios capítulo de número 5, Paulo vai dar alguns conselhos para a igreja, e no Efésios capítulo 5, ele vai dizer algo assim, verso de número 25: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ele diz que nós precisamos deixar a mentira e falar a verdade. Deixar a mentira e falar a verdade. Deixar a mentira e falar a verdade. O maior mentiroso é o diabo. O maior mentiroso é Satanás. E ele ensinou a humanidade a mentir. Não sei se vocês viram, mas eu vi o depoimento daquele homem que matou o Gari aqui, dando entrevista para o Cabrini, com a boca toda seca. E a boca seca já diz que está o quê? Nervoso. Como que uma pessoa, o carro é o dele, o porte físico é o dele, todo mundo viu, a arma ainda, o pente ainda caiu no chão, ele que deu o tiro, e a pessoa fala assim: não, eu não atirei, mas não, eu não atirei, mas foi você, todo mundo viu, não, mas eu não atirei. Como que a pessoa consegue, sabe? Talvez se ele chegasse e falasse: olha, eu errei, eu não devia ter feito isso, porque de todo jeito condenado vai ser. Condenado vai ser. Mas quando a pessoa costuma mentir, ela não consegue falar a verdade, porque ela é como o pai dela, que nunca falou a verdade e nunca conseguiu se firmar na verdade. Existem algumas mentiras que o diabo conta para a gente, e tem contado para muita gente. Em Gênesis capítulo número 3, no verso de número 1, a Bíblia diz: ora, serpente, mais a tu de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. A primeira mentira que o diabo conta, e muito crente já ouviu essa mentira, e muita gente sai da igreja, desvia, e muita gente volta para o mundo, volta para o pecado, porque a primeira mentira que o diabo conta para você é a mesma mentira que ele contou para Eva. Ele diz: ó, Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore. E sabe qual que é a mentira que o diabo conta para muito crente? É que crente não pode fazer
nada. Crente não pode fazer nada. Crente não pode divertir. Crente não pode ser feliz. Sabe quantos jovens e adolescentes, quando vai conversar com um amigo, ele fala assim: você está na igreja? Nossa, está no céu. Porque crente não pode fazer nada. Crente não pode fazer nada. É a primeira mentira que o diabo conta para muitos crentes. Mas deixa eu te falar uma coisa. Efésios capítulo 6, do verso de número 12, está escrito, 1 Coríntios capítulo 6, do verso 12, está escrito: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Um dia um conhecido saiu para evangelizar, esse pastor até faleceu, saiu com um grupo para evangelizar. E quando o irmão chegou no boteco, tinha uma roda de gente tomando cerveja. E aí o irmão entregou o panfleto, o cara tinha uma revista da Playboy, e ele abriu a revista da Playboy, naquela parte que vem a foto maior. Eu sei que eu e você não sabem, que a gente nunca olhou aquela revista. Nossa, mas... você nem sabia que tinha uma parte maior. A sua mulher olhando para você assim. Ele mostrou aquela foto e falou com o irmão assim: tá vendo, você é crente, irmão? Você não pode, né? Você não gosta. O irmão pegou e falou assim: olha, eu gosto tanto que eu sou casado, tenho uma de carne e osso e não é igual a sua de papel. Você pode, desde que você faça da maneira correta. Você pode, desde que você faça da maneira correta. A Bíblia diz no Salmo capítulo 1: o seu prazer está na lei de quem? Do Senhor. Sabe, irmãos, quando a gente se converte, isso é o fruto da conversão. Quando a gente se converte, o nosso prazer se torna o Senhor, o nosso deleite se torna o Senhor. Sabe, para mim não há nada mais prazeroso do que vir para a igreja. Eu gosto de vir na igreja. O Salmo 27, Davi chega a dizer: uma coisa eu pedi ao Senhor, e esta coisa eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. No Salmo 84, o Asaf diz: melhor um dia na porta da tua casa do que 1000 anos na tenda da iniquidade. Sabe, quando você ama a Deus, você tem o prazer nas coisas de Deus. Jesus, em João capítulo 2, ele diz: o zelo por tua casa me consome, o amor por tua casa me consome. E é tão maravilhoso no Salmo 119, Davi dizendo: 7 vezes ao dia eu louvo ao Senhor, e à meia-noite eu me levanto para adorar o seu nome. O diabo diz: o crente não pode fazer nada. Ele diz para a mulher: você não pode comer de nenhuma fruta. Você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. E tem muito crente que fica na igreja deprimido, dizendo: olha, minha vida é ruim, porque eu não posso fazer nada. Porque eu não posso fazer nada. Porque eu não posso fazer nada. Um dia eu estava num lugar e eu vi, véspera de Natal, alguns anos atrás, e aqueles carros de som, e as festas, e as pessoas assim, e eu comecei a pensar na minha mente, não sei se era eu pensando, se foi o inimigo que colocou esse pensamento, eu comecei a pensar: meu Deus, será que vale a pena? Porque tem hora que a gente está, em vez de festejar, a gente está chorando, as lutas vêm, e aí o Espírito Santo falou no meu coração: a igreja é minha noiva. E ele disse: como que eu vou casar com alguém que não está disposto a renunciar nada por mim? E ele continuou falando no meu coração, ele diz: sabe como você descobre como alguém te ama? Eu falei assim: não, quando ela tem a opção de amar outras coisas e outras pessoas, mas mesmo assim ela decide ser fiel a uma pessoa somente. Sabe, nós decidimos. O nosso prazer está na lei do Senhor, nosso prazer está na casa de Deus, mas a gente pode fazer tantas coisas. Por exemplo, final de semana agora tem acampamento de jovens, maravilha. Acampamento de casais.
Tem irmão que comeu tanto que eu achei que eles iam explodir. Eu falei assim, meu Deus, vai rachar. Sabe, Paulo diz, eu posso todas as coisas no Deus que me fortalece. O diabo de repente tem contado essa mentira para você. Filipenses capítulo 4, no verso 4, Paulo diz, mais uma vez eu vos digo, regozijai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos. A palavra aqui no original não é alegrai-vos, é regozijar. E regozijar é pular de alegria. E sabe, nós precisamos aprender a nos alegrar em Deus e a nos alegrar no Senhor. A nos alegrar na presença de Deus. A nos alegrar na presença de Deus. Regozijar. Alegrar, como diz a canção, a alegria do Senhor, a nossa força é. Eu lembro que a gente ia para ônibus de excursão e eles começavam a cantar, alegria do Senhor, a nossa força é, alegria do Senhor, a nossa força é, se tu tem alegria, daqui a pouco começa, aí tem que virar para o irmão, agora vira para o outro irmão, agora vira para o outro. Quando eu comecei a servir a Deus sendo novo convertido, o pastor falava o seguinte, o povo de Deus é o povo mais feliz da terra. E eu numa prova danada, numa angústia, numa tristeza, amarrando o cachorro no grito, como diz a música do Rebanhão, lá meu paletó era de uma listra só, chamava urubu de avião, numa prova danada, eu falei, meu Deus, como que ele diz que eu sou o povo mais feliz da terra? Mas eu descobri depois que realmente nós somos o povo mais feliz da terra. Pastor, como que você descobriu isso? Quando eu entendi o plano e o propósito de Deus. Quando eu entendi que eu posso confiar no Senhor e ser cuidado, apacentado, pastoreado, guardado por Ele. Amém? A segunda mentira que o diabo conta... A segunda mentira que o diabo conta, verso de número 3, verso 2, respondeu a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis deles, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Fala comigo, disse, certamente não morrereis. A segunda mentira que o diabo conta é que para os seus erros não há consequência. O diabo, ele vai falar para você que para a rebelião, para a desobediência, para o pecado não há consequência. Ele diz, pode comer, porque você não vai morrer. Pode comer, certamente, eu estou afirmando que você não vai morrer. Olha para mim, irmãos. Toda pessoa que começou a usar droga, ouviu aquela primeira mentira, vai ser só uma vez, sim ou não? Todo homem que envolveu com um caso com a mulher e traiu a esposa e perdeu a família, foi sempre aquela frase, só vou sair uma vez. Todo mundo acha que vai conseguir cometer o pecado perfeito, o crime perfeito. Todo cara que sai para roubar, irmãos, aqui em Neves tem a maior população carcerária de Minas Gerais. Todos que estão presos lá, imaginou que ia cometer o crime perfeito. Eu vou roubar, vou encher o bolso, vou ficar bem. Irmão, preste atenção. Quando a pessoa entra na boca de fumo para vender alguma coisa errada, e nós precisamos de orar por eles, ele imagina a cabeça dele quando ele começa vendendo, ele se vê como Pablo Escobar, ele se vê fumando charuto, cercado de mulheres e queimando dinheiro. Não é assim que ele imagina? Ele só imagina como nas músicas de funk, plaquê de 100, carrão. Mas sabe qual que é a realidade dele? Ele acaba acendendo o cigarro do Paraguai com papel higiênico, numa cela 4x4, cercado por 16 homens suados. O diabo sempre vai dizer, faça e não tem consequência, erre e não tem consequência.
São mentiras que o diabo conta, que você não pode fazer nada quando você serve a Deus, mas ele também vai contar para você: olha, certamente não vai morrer, se você comer, olha, eu estou falando aqui de carteirinha. Agora preste atenção, irmãos, ele é o que? Mentiroso. Ele estava o que? Mentindo. Ele estava mentindo. Esse amigo que diz para você que você vai entrar e vai conseguir sair, está mentindo para você. Esse homem que é casado, que está falando para você que te ama, está mentindo para você. Essa mulher que é casada, que está falando para você na academia: não, eu estou separada, está mentindo para você. Essa pessoa que está dizendo para você que você vai apostar no tigrinho e vai ficar milionário, está mentindo para você. Aqueles influencers que ficam lá: acabei de apostar, nossa Deus, ganhei. É mentira. É mentira. Porque o grande mentiroso, que é o diabo, ele já estava lascado da vida, já tinha perdido o lugar dele no céu, já tinha sido lançado na terra, ele estava todo arrebentado, condenado, sem direito a arrependimento. E ele fala para você: eu fiz, olha como é que eu estou bem, rodando o rabinho. Como é que eu estou bem? Como é que eu estou bem? Já notou que as pessoas que estão mal, elas querem te influenciar para que você vá para o caminho mal? O diabo vai mentir para você, mas por isso que Jesus é a verdade, Ele nos deu o Espírito da verdade. São mentiras que o diabo coloca nas nossas mentes, coloca no nosso coração. São mentiras que Satanás coloca. Ele vai mentindo para você, porque a Bíblia diz que o seu império, a base do império do diabo é o engano. Mas nós vamos acreditando nas mentiras deles. Vou cometer o crime perfeito. Um dia alguém disse para o outro: fulano, você precisa voltar para Jesus, voltar para o Evangelho, você está afastado, você conhece a palavra. Ele disse: irmão, eu conheço a palavra e sei que Deus é misericordioso. No meu último minuto eu vou me arrepender e Ele vai me aceitar. Você, eu me perdoo agora, e Ele vai me aceitar. Ele foi para sair de bicicleta, veio um ônibus acelerado, e eu não sei se deu tempo, virou um hambúrguer, uma praça. Mentiras. Mentiras. São mentiras que vão sendo contadas, são mentiras que vão sendo faladas. Você quer ver a terceira mentira que o diabo conta? Olha aqui, verso de número 5. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, que comer desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Sabe qual que é a terceira mentira que o diabo conta? Que você pode ser o que você não foi criado para ser. O homem não foi criado para ser Deus. A Bíblia diz em Tiago que a azeitona não vai produzir uva. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu jamais, eu homem aqui, e a minha esposa está ali, meu filho está ali, eu jamais darei à luz a um filho. Não importa se eu fale que eu sou isso, aquilo outro, eu jamais, porque eu não posso ser aquilo que eu não fui criado para ser. Eu fui criado para ser pai. Você foi criado para ser a imagem e a semelhança de Deus. Você não foi criado para ser Deus. Você foi criado para ser servo, para ser filho, para ser nova criatura, para ser salvo, para ser transformado, para ser regenerado, para ser imagem e semelhança de Deus, mas não para ser Deus. Mas nós acreditamos nessas mentiras. Um cachorro nunca vai ser uma vaca. Olha, eu acordei, o cachorro acordou de manhã, em vez de latir, como eu falei assim, Nunca.
São mentiras que nós ouvimos, mas preste atenção, deixa eu falar para você uma coisa. Romanos capítulo 12 diz que nós devemos renovar o nosso entendimento. Sabe, se alguém quer conquistar uma pessoa, precisa conquistar a mente daquela pessoa. Quando você vai ouvindo alguns ensinos, algumas filosofias, a sua cabeça vai mudando, e você fala, meu Deus, e você vai entrando em dúvida. E a mesma coisa que o diabo fez com Eva, ele entrou na mente dela. Ele entrou na mente de Eva. E o diabo tem entrado na mente de muita gente através de livros, filmes, amigos, amigas, conhecidos, influencers. Ah, pastor, mas esse sentimento que eu tenho não foi Deus que pôs. Esse desejo que eu tenho não foi Deus que pôs. Essa vontade que eu tenho não foi Deus que pôs. Não foi Deus que pôs. Agora deixa eu te falar uma coisa. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos dá algo chamado, no fruto do Espírito, chamado domínio próprio. Fala comigo, domínio próprio. Mas só domínio próprio. Se você tivesse feito tudo que você já teve vontade até hoje, você não tinha família, você não tinha casamento, você não tinha casa, nem vivo você estava. Você não tem que fazer o que você tem vontade de fazer. Você tem que fazer aquilo que Deus quer que você faça. Você não é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor das nossas vidas. Paulo diz, eu sou prisioneiro de Cristo. Fala como se prisioneiro de Cristo. Mais forte, prisioneiro de Cristo. Olha para mim, nenhum homem consegue ser livre se não for preso. Paulo diz, eu não sou escravo do pecado, não sou escravo das coisas desse mundo, porque eu decidi fazer de Cristo o meu Senhor. Então a minha vontade, eu já não uso ela para o pecado, porque eu não sou mais escravo. A minha vontade, eu coloquei na cruz, e eu uso ela para fazer a vontade dEle. Você precisa colocar a tua vontade lá. É uma mentira que o diabo conta, você vai ser igual a Deus. O Nabucodonosor construiu uma estátua, e o negócio era alto, dava quase 10 metros de altura, de ouro. E ele disse, olha, nós que trocar cinto, o pandeiro, a guitarra, a flauta, o tambor, a bateria, tocou tudo. Todo mundo vai se prostrar diante da minha imagem. Mas tinha 3 lá que não prostrou. Ele falou assim, vamos tocar de novo, que tem 3 ali que não prostrou. Quando todo mundo ajoelha, quem fica em pé é fácil de ser visto, né? Tocou de novo. Falou assim, agora acende a fogueira lá, põe mais lenha, 4 vezes mais. Não quer trocar, vou julgar vocês lá dentro. Vou julgar vocês lá dentro. Vou tocar de novo. Se vocês não obedecer, estou acendendo lá. A Bíblia diz que o fogo foi tão quente que o cara que foi jogar a lenha lá dentro, o fogo deu nele uma lambida e morreu. Sabe o que é o fogo lamber? Quando você faz na fornalha, que você põe a lenha, porque sai aquele foguinho para o lado de fora e queima seus dedos. Mas só que queimou e foi ele todo. Os outros falaram, não vou me prostrar. Quando ele entrou lá dentro, colocou 3, você agora morre. Aí o cara fala assim, ô rei, tem um problema. Nós julgamos 3, tem 4, e o 4º homem tem a aparência de ser um Deus. Olha para mim, no mundo de hoje, acreditar na verdade, falar a verdade, é estar disposto a ser lançado na fornalha. Das críticas, do cancelamento, não é assim? Você tem que concordar com tudo. Você tem que concordar com tudo. Pastor, mas Jesus, não, Jesus olhou para os fariseus, vocês são raça de víbora. Olhou para os saduceus, vocês são sepulcro caiado. Virou para os discípulos, geração incrédula. Chegou no templo, chutou tudo. Chamou cambada de bandido, de ladrão. O Herodes falou assim, eu vou cá te visitar, eu quero te ver. Você é raposa. Verdade, irmão? Raposa. O moço chega e fala assim, reparte herança com meu irmão. E você, eu não vim para repartir herança, não é função minha. A mulher Ciro Fenícia pede ajuda e você, eu não vou dar comida para cachorro.
Nós só conhecemos o Jesus paz e amor, mas tem o Jesus que fala a verdade, porque Ele não veio para nos enganar, Ele é a verdade. Ele é a verdade. Ele é verdade. Olha para mim, irmão. Você já notou que é difícil falar a verdade com as pessoas? A pessoa está todo feio, maltrapilho, mas você fica assim, não podia falar com ela. Não é assim? Aí quando ela aproxima, você fala assim, rapaz, mas você está fitness hoje, hein? Não é assim? A pessoa está cantando todo desafinado, você fala assim, que vozeirão em varão. Nós temos dificuldade em falar a verdade. Agora você quer ver pior? Nós preferimos ouvir a mentira do que o que? A verdade. O diabo contou a mentira para Eva e falou assim, olha, você vai ser igual a Deus, igualzinho a Ele. No verso de número 7 diz que os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus, juntaram folhas de figueiras e cobriram-se. Irmãos, preste atenção, é a mesma coisa que o diabo faz, ele te dá coragem para fazer o errado, mas depois, preste atenção, o pecado é igual a droga, é igual droga, antes de usar, é aquela euforia, eu vou ter uma viagem e tal, na hora que usa, na hora que acaba o uso, vem a depressão, vem a vontade de fugir, vem as folhas de figueira para esconder. A pornografia é a mesma coisa, enquanto você está lá assistindo, é aquela euforia, mas depois vem a culpa, a tristeza, a angústia e a acusação. Você já notou que aquilo que você faz no mundo que é prazeroso, no final do prazer vem tristeza, angústia e preocupação e medo? Quantos terminam a festa e bebem, festejam, quando acaba a festa que o álcool diminui, sabe o que vem? Tristeza. Sabe o que vem? Angústia. Foi isso que aconteceu com eles, depois que eles comeram, viram que foram enganados, a ficha caiu, e eles pensaram, o que nós fizemos? O que nós fizemos? O que nós fizemos? Sabe, o diabo conta mentiras para nós. Você vai ser igual a Deus. Você vai poder ser aquilo que você não foi criado para ser. Vocês estão me entendendo? Está um silêncio? Vocês estão entendendo, sim ou não? Por isso que eu gosto daquilo que o pastor Márcio falava. E eu gosto, e até as meninas apresentou aqui no dia da Bíblia, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Sabe, nós precisamos disso nas nossas vidas. Nós precisamos disso nas nossas vidas. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, no verso 26 e 27, quando Deus criou o homem, o que Deus disse para eles? E disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais dos domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. E assim Deus criou o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E Deus os abençoou dizendo, frutificai, e o quê? Qual que é a segunda coisa? Verso de número 29, frutificai, e o que mais? Está no capítulo de número 1, no verso 28, perdão. E Deus os abençoou dizendo, põe o 28 para mim. E Deus os abençoou de sede o quê? Fecundos, ou seja, o quê? Multiplicai. Sabe para que Deus criou homem e mulher? A imagem e semelhança dele, com um propósito de multiplicar. Qual que é o propósito? Qual que é o propósito? Qual que é o propósito? Multiplicar. Se não multiplica, não é o propósito de Deus. E não precisa falar mais nada, porque você está entendendo. São mentiras que o diabo conta para nós. São mentiras que o diabo conta para nós.
São mentiras que eles vão contando e vai entrando no nosso coração. E vai entrando no nosso coração. E vai entrando no nosso coração. A quarta mentira que o diabo conta para todos nós é que nós vamos conseguir esconder de Deus. A Bíblia diz que depois que eles pecam, o que eles fazem? Eles fogem, eles escondem, eles pegam folhas de figueira. E sabe uma coisa interessante, irmãos? Na hora de errar, todo mundo é corajoso. Mas depois o que todo mundo tenta fazer? O quê? Esconder. É esconder a mensagem do celular, é esconder a carta, é esconder a roupa, é esconder o bem que foi roubado, é esconder, é tentar apagar os rastros. Só que a Bíblia diz em Lucas capítulo 12, no verso número 2, que não há nada oculto que não seja revelado. Lucas 12, 2 diz que não há nada oculto. Fala como esse nada oculto. Nada oculto. Nada oculto que não seja revelado. Nada fica oculto em cima dessa terra. Nada fica oculto. Um dia eu participei de uma história, e essa eu participei. Uma irmã passou na cabeça dela que o marido tinha traído ela. E ela foi escafunchar, porque mulher, elas conseguem ver além da parede. Verdade. Mulher quando quer descobre, irmão. É assim? Já notou, mãe? Você está diferente. Tô não, mãe. Você está diferente. Tô não, mãe. Senta aqui. Homem é meio voadão. Já notou os homens que estão aqui, que a sua esposa vê a mulher que está dando de cima de você, antes de você perceber, ela fala assim: fulano, aquela sirigaita, tá de olho no você. Tá não, amor. Tá sim, eu vi que ela olha com o cantinho do olho, com o rabo do olho. Elas conseguem achar o rabo no olho. O olho dela tem rabo, olha. Está olhando com o rabo do olho. Aquele olhar 333, meia besta. Mas essa irmã resolveu mexer na papelada e ela achou uma ocorrência. O marido tinha batido o carro. E ela resolveu ler a ocorrência. E na ocorrência citava o nome de uma pessoa que estava no carro. Ela conseguiu levantar o endereço e foi lá onde morava a pessoa, e era uma mulher. E ela descobriu que o marido estava tendo um caso com aquela mulher que estava com ele no carro do dia do acidente. Olha para mim, não há nada que fique encoberto. Vou te contar uma história verídica. Quem quer ouvir uma história verídica? Um conhecido liderava uma igreja. E ele começou a ter problema no casamento. E indicaram para ele uma menina. E disse que a menina fazia milagres. E ele pegou o cartãozinho e colocou na carteira. Irmão, quando alguém te der um telefone, joga fora. Não põe na carteira, porque você vai ligar. Joga fora. Joga fora. Liga, não liga, ligou. Mas qual que é a mentira que o diabo conta? Vai ser somente uma vez. Ficou numa vez? Não. Essa menina viajou, foi para outro estado. Não vou citar o estado para você não saber quem é a pessoa, porque talvez alguém pode conhecer. Foi para outro estado, na casa da tia. A tia mexia com peça íntima, fazia peça íntima. Chegou o moço lá para poder retirar, que era revendedor. E ela falou assim: fulano, você é de qual estado? E você: sou de Minas Gerais. Qual cidade? Sou da cidade tal. Ela disse: olha, a minha sobrinha é da sua cidade. E ela namora com um moço da sua cidade. Você deve conhecer ele. Ele falou assim: não tem como conhecer, ela tem 200 mil habitantes. Ela falou assim: fulana, vem cá, ele é da sua cidade. Ah, é? Como é que é o seu namorado? Você tem a foto dele? Ela pegou e foi lá e mostrou a foto. Ele olhou e falou assim: eu conheço ele. É o meu pastor. Não há nada que fique oculto.
Não há nada que fique oculto. O diabo vai falar para você: não tem como esconder, tem como fugir, tem como fazer e ninguém saber. Não há nada que fique oculto. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele vive enganando as pessoas, ele sabe como enganar as pessoas. Ele tentou enganar até mesmo Jesus, porque o diabo é um manipulador. Sabe qual que é o segredo? Sabe por que você faz negócios errados? Sabe aquela pessoa que pega dinheiro emprestado que você não te paga e você ainda empresta de novo? Já aconteceu isso com você? Já, não já? Porque ele te manipula, ele chega para você e fala assim: Abel, você é o melhor amigo que eu tenho. Abel, cara, que amizade. Você é um homem de Deus. Rapaz, só de eu olhar para você eu sinto um brilho diferente. O Abel já fica assim: meu Deus do céu, eu estou quase um anjo. Ele olha, vê, tem uma peninha nascendo aqui nas costas. Depois que ele fala tudo isso, ele fala assim: Abel, me empresta R$1.000. O Abel fica assim: meu Deus, sou o melhor amigo dele, o cara mais ungido, de oração. Se eu não emprestar, vai te manipular. Foi isso que ele fez com Jesus. O que ele fez com Jesus? Primeiro ele mostrou os reinos. Ele disse: está todos os reinos aqui. Depois que ele mostrou tudo, ele falou assim: agora me adora e eu te dou. O diabo não mostra as consequências. Ele só mostra aquilo que você aparentemente acha que vai ganhar. Ele não mostra as consequências. Ele só mostra o prazer momentâneo. Preste atenção. A última coisa que eu quero dizer: a Bíblia diz que Jesus é um caminho, Ele não é um atalho. Jesus é o caminho, Ele não é atalho. O diabo sempre vai nos mostrar atalho para você ficar rico. Ó, qual é o melhor atalho? Ficar rico, vende isso, vende aquilo, seja desonesto aqui, só nega o imposto, faz isso, faz aquilo. Quantos que eu já conheci ministerialmente que queriam alcançar uma posição na igreja? Um dia um irmão chegou para mim, caso verídico: pastor, eu queria conversar com o senhor. Fala, conversa, irmão. Pastor, eu tenho um chamado, sabe? E o senhor não me consagrou ainda pastor, e um pastor amigo meu vai me consagrar. E eu queria comunicar ao senhor, que o senhor me abençoasse. Mas eu vou ser consagrado e continuarei aqui, porque eu quero te servir. Eu falei: filho, vem cá, quando você veio para cá eu te prometi alguma coisa? Ele falou assim: não. Eu falei: então não preciso cumprir nada. Não, mas é porque eu tenho um chamado. Sim, filho, vem cá. Tem a porta e tem a janela. Você está passando pela janela, quebrando princípios. Quebrando princípios. Quebrando princípios. Mas se eu ficar aqui, o Senhor me consagra? Eu falei assim: a mesma coisa que eu te falei quando você chegou, eu te falo agora. Eu te prometi alguma coisa? Não, então não vou te prometer de novo. Foi consagrado. Tem ministério? Não tem. Tem ovelha? Não tem. Não é o óleo que torna você alguma coisa. O óleo simplesmente confirma aquilo que você já é em Deus. Olha para mim. Não pense que não há consequência. A primeira mentira: que você não pode fazer nada, você pode ser feliz servindo a Deus. A segunda mentira: que os seus erros não têm, as suas escolhas erradas não têm consequência. A terceira mentira: que você pode ser aquilo que Deus não te criou para ser. A quarta mentira: que você vai conseguir fazer e esconder. O salmista diz: para onde eu irei? Se eu subir no céu, lá o Senhor está. Se na terra, no abismo eu fizer a minha cama, lá o Senhor se encontra. Se eu fizer da sepultura a minha cama, lá o Senhor também está. Porque tu me sondas e me conheces. Conhece o meu a levantar, o meu a sentar. E antes que haja em mim palavras, tudo o Senhor sabe. Porque quando eu estava informe no ventre da minha mãe,
quando nenhum dos meus dias existia, quando os meus ossos haviam sido formados, lá o Senhor me conheceu. E de um modo terrível, mas também maravilhoso, eu fui gerado. Porque tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim coloca as tuas mãos. Ele nos sonda, Ele nos conhece. Que o Espírito da verdade hoje tire todo engano da tua mente. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5. Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza e anulando os sofismas. Fala comigo assim, sofismas. Verso de número 5 diz: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando o cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha para mim, ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e sofismas. Não dá para falar sobre fortalezas hoje, mas sabe o que é um sofisma? São mentiras que parecem ser o quê? Verdades. O diabo, ele sabe usar os sofismas, ele sabe enganar pessoas. Você quer ver algum sofisma que vem na sua mente? Eu nunca vou ser feliz. Já viu aquela pessoa que coloca na cabeça que vai morrer? Eu sinto que eu vou morrer. Sofismas, mentiras que parecem verdades. Mas as armas da nossa milícia não são carnais. No verso 5, ele diz que ela, para destruir todo levante que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Todos os dias você precisa colocar os teus pensamentos à obediência de Cristo. Não faça tudo o que você pense, mas pense naquilo que você vai fazer antes de fazer. A maioria das pessoas que erram diz: eu fiz sem pensar. Que você leve cativo esse pensamento que está na tua mente de morte, de derrota, de pecado, de engano, de fracasso. Talvez você era um cristão que amava Jesus, hoje o diabo colocou na tua mente que igreja é errado, pastor é ladrão, que todo mundo é falso, que todo mundo é isso, que todo mundo é aquilo, que todo mundo é aquilo outro. Mas que nessa noite, todo pensamento, todo sofisma, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Cristo, seja arrancado da tua mente, levado cativo e colocado diante do Senhor. O salmista diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. Você está me entendendo, sim ou não? Você aprendeu alguma coisa hoje? Vamos repetir comigo. A primeira mentira que o diabo conta é que você não pode fazer nada servindo a Deus. A segunda mentira, que os seus erros não têm consequência. A terceira, que você pode ser aquilo que Deus não te criou para ser. A quarta, que você vai conseguir esconder.